E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que vocês pediram bastante. É mesmo? A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Uhum. E olha, o material que a gente recebeu é de primeira. Tem na descrição do podcast Os Sócios, com o Denis Evier e o Breno Perrucho falando sobre a obra. Tem análise da Gabriela Mosman. Tem links para baixar o livro, resenha de As Virtudes Liberais e vários trechos da história para a gente destrinchar. E qual que é a missão da gente nessa imersão? A gente vai desvendar as ideias principais, entender o impacto desse livro que é super influente e ao mesmo tempo causa bastante polêmica. É verdade, né? Vamos direto ao ponto, com detalhes que ninguém espera e conclusões que todo mundo quer saber, sem enrolação, sem ficar perdido. E já para começar com o pé direito, vou te falar um negócio que me deixou de boca aberta. Manda. Os sócios comentaram que nos Estados Unidos, A Revolta de Atlas é considerado um dos livros mais importantes. Tipo, só perde para a Bíblia em número de menções, você acredita? Caramba, realmente mostra a força que essa obra tem, né? Principalmente no ZUE e em algumas discussões, digamos, mais acaloradas. Pois é. Essa comparação, por mais exagerada que pareça para alguns, mostra como os leitores se conectam com a história, sabe? Essa identificação, essa intensidade. Exato. E pra gente entender de onde vem essa força toda, vamos voltar um pouco no tempo, lá pra história da Ayn Rand. Boa. Ela nasceu, Alissa Zinovievna Rosenbaum, em 1905. Uhum. E sabe o que me impressionou quando eu estava ouvindo os Sócios? A experiência que ela teve na Rússia. Ela viveu sob o regime czarista e depois viu a Revolução Comunista acontecer de perto. Imagina o impacto disso. Ver um sistema desmoronar e outro completamente diferente, tomar o poder, cara. Nossa, é muita mudança. Isso com certeza moldou a visão de mundo dela. Sem dúvida, viver o colapso de um sistema e o surgimento de outro, que ela criticaria tanto depois, com certeza deu a ela uma visão única, né? Verdade. Sobre como política e economia se relacionam. E essa mudança para os Estados Unidos com 20 e poucos anos não foi só mudar o país, foi fugir de uma realidade que ela via como opressora. Ter vivido essa experiência com que ela via como falhas dos sistemas coletivistas. Sim. Provavelmente deu força para ela acreditar que centralizar o controle acaba com a iniciativa individual e leva a sociedade para o buraco, né? Uma ideia central que a gente vê em A Revolta de Atlas. É isso aí. E olha que curioso, ela queria ser roteirista em Hollywood. Chegou a fazer uns bicos lá, tipo, no figurino, antes de virar escritora. Que legal. É massa pensar nisso, né? É. De trabalho simples nos bastidores do cinema, para a autora de um livro que causou tanto impacto. É uma história de persistência, né? De correr atrás do sonho. Total. E essa ligação com o cinema, com a narrativa visual, quem sabe até influenciou o jeito que ela escrevia, né? Com personagens marcantes e histórias cheias de simbolismo, tipo A Revolta de Atlas. É verdade. Talvez no começo a filosofia não estava tão explícita assim nos livros dela. Mas ia surgindo naturalmente das histórias. Ia se mostrando aos poucos. Exato. E aí, como o pessoal do podcast comentou, a Isabel Peterson, que também era escritora e defendia a liberdade individual, Sim. meio que abriu os olhos da Ayn Rand para a força da filosofia que já estava ali nos textos dela. Foi um momento decisivo, ela passou a se ver não só como romancista, mas também como filósofa. Daí, em 1957, A Revolta de Atlas é lançada e, bum, causa um estrondo. A gente viu que figuras como Murray Rothbard e Ludwig von Mises apoiaram a obra, o que já dá uma ideia de quem se identificou com o livro logo de cara. Verdade. A recepção inicial foi meio dividida, né? Costuma acontecer com obras que desafiam o que já está estabelecido. Claro. Mas o apoio de pensadores importantes do liberalismo e libertarianismo ajudou a espalhar as ideias dela. E aí, a criação do objetivismo, a filosofia dela, junto com Nathaniel Branden, consolidou a posição da Rand como uma pensadora única. E é incrível como a Revolta de Atlas bombou de novo aqui no Brasil recentemente, né? Impulsionado pelas redes sociais. É mesmo. Parece que as ideias da Ayn Rand encontraram um novo público, dialogando com as discussões atuais, sabe? E você falou do box do livro que foi um dos mais vendidos da Amazon. Isso mostra que a obra continua relevante, né? Com certeza. Essa redescoberta, principalmente entre os mais jovens, mostra que algumas questões que o livro levanta são atemporais. Mesmo que a gente interprete e aplique essas ideias de jeitos diferentes. Isso aí. Yeah. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Quais os temas centrais que movem a Revolta de Atlas? Boa pergunta. Pelo que vimos nas fontes, a briga entre individualismo e coletivismo parece ser o coração da história, né? Com certeza. Essa é a base da filosofia da Ayn Rand e o que move a trama. Ela separa bem o indivíduo, que ela vê como a fonte da criatividade, do progresso, do coletivismo, que ela vê como uma força que oprime a sociedade e impede ela de avançar. Essa oposição aparece na ideia dos produtores, os talentosos, os inovadores, versus os saqueadores, aqueles que querem viver do trabalho dos outros, geralmente usando o governo para isso. E essa ideia dos produtores e saqueadores fica bem clara na resenha de As Virtudes Liberais, né? Sim, sim. Parece que Rand viu uma luta constante
entre quem cria valor de verdade e quem só consome ou se apropria desse valor por meio da política. Exatamente. E essa diferença é fundamental para entender a crítica que ela faz ao altruísmo tradicional, sabe? É. Ela não concordava com a ideia de que a pessoa devia trabalhar para o bem comum se isso significasse sacrificar o próprio potencial e os resultados do seu trabalho Entendi. em prol de quem não contribui da mesma forma. Para ela, correr atrás do próprio interesse, da realização pessoal e da produtividade era a base de uma ética forte, consistente. Faz sentido. E essa visão dela se estende para como ela entende os direitos, né? Uhum. Nos Sócios, eles citaram uma frase da Rand que resume bem isso. Nenhum direito pode violar o direito de outro. É uma visão bem radical sobre os limites dos direitos individuais. Para Rand, os direitos individuais são a base de tudo, e eles são negativos, ou seja, protegem a pessoa da coerção, seja de outras pessoas ou do Estado. Diferente dos direitos positivos que obrigariam alguém a te dar algo, os direitos negativos garantem a liberdade de interferência. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão significa que o governo não pode te calar, não que ele tem que te dar um palanque, entende? Entendi. O papel do governo, nessa visão, é só proteger esses direitos básicos, vida, liberdade e propriedade. E até o financiamento desse governo ideal seria voluntário. É mesmo. Foi o que eles falaram no podcast quando discutiram as ideias do Ragnar Danesk-Geld e a visão da Rand sobre o financiamento estatal. E aí chegamos num ponto crucial da história, a greve da mente. Os caras mais produtivos da sociedade decidem se retirar como forma de protesto. É uma ideia impactante, né? Totalmente. Não é só parar de trabalhar, é uma retirada do poder intelectual. Mostrando que, para Rand, as mentes dos inovadores são o motor do progresso e sem elas a sociedade desanda. E o próprio título do livro em inglês, Atlas Shrugged, como eles explicaram, essa imagem do Atlas, o titã que segurava o céu dando de ombros e deixando tudo desabar. Nossa. É uma metáfora poderosa para essa greve. É verdade. Falando em personagens, a revolta de Atlas tem cada figura. A Dagny Taggart, a executiva ferroviária. Ela parece representar essa força humana, essa garra em meio ao caos, sabe? Exatamente. A Dagny é a protagonista, a gente vê a história pelos olhos dela, acompanha a decadência da sociedade e a luta dela para manter as coisas funcionando. A busca incessante dela por eficiência e a frustração com a burocracia. Refletem a visão da Rand sobre a importância da competência individual e como os sistemas coletivistas atrapalham tudo. Verdade. E o Hank Rearden, o cara que cria aquele metal revolucionário. Isso. Ele meio que representa o talento e a capacidade de produzir, mas também a culpa que ele sente pelo próprio sucesso. A libertação dele pelas ideias do Francisco d'Anconia, principalmente no discurso sobre dinheiro. É um clássico. É fundamental para entender como a Rand valorizava o capitalismo. Sim, é um momento chave da história. E quem não lembra do John Galt, o líder misterioso da greve? A pergunta quem é John Galt ecoa por todo o livro, criando um mistério que só é revelado lá no final, com aquele discurso gigante dele no rádio, que parece a essência do objetivismo. Verdade. O John Galt é o homem ideal para Rand. O cara que vive pela razão, que busca excelência pelo próprio esforço sem se cruzar ninguém. O discurso dele é tipo a explicação completa do objetivismo dentro da história. É isso aí. E tem o Francisco d'Anconia, o playboy bilionário argentino. E surpreendeu quando vi isso nos Sócios. É mesmo. Pensar na Argentina como potência econômica, capaz de ser o cara mais rico do mundo nos anos 50, muda tudo. Realmente. E essa escolha de nacionalidade pro d'Anconia é interessante, né? Remete a um período em que a Argentina tinha um potencial enorme antes de todas as crises que vieram depois. No livro, ele usa essa fachada de playboy para, por baixo dos panos, sabotar o sistema coletivista. E não podemos esquecer do James Taggart, irmão da Dagny, que parece ser tudo que a Rand criticava. Dependente do governo, manipulador e improdutivo. E o Ragnar Danesk-Geld, o pirata que rouba de quem se beneficia da coerção do governo e devolve para os produtores. É, tipo um Robin Hood ao contrário. É, uma visão bem radical de justiça, né? Como o pessoal do podcast explicou, ele representa uma crítica forte à redistribuição de riqueza na marra. Por mais controverso que seja, ele ilustra a visão da Rand de que é errado confiscar o que a pessoa produz em nome de um bem coletivo que ninguém sabe bem o que é. E como é que a história se desenrola para transmitir essas ideias todas? A gente viu que se passa no futuro distópico nos Estados Unidos, com a economia indo pro buraco por causa de políticas intervencionistas. É isso aí. O cenário é bem sombrio de propósito, mostrando que a Rand acreditava que ia acontecesse um sistema, punisse quem produz e recompensasse quem não faz nada. Entendi. A estrutura do livro, em 3 partes, não contradição ou ergue, mostra como a lógica aristotélica influenciou a filosofia da Rand. Essas 3 leis da lógica são a base da argumentação filosófica da história. Legal, e o estilo de escrita da Rand parece ser bem único. Detalhado, com diálogos enormes e muitos símbolos.
Mas também tem gente que critica a falta de profundidade dos personagens e os monólogos que parecem mais aula do que história. Verdade, essa é uma crítica comum. Os personagens às vezes parecem mais representar ideias do que pessoas de verdade. Sim. E os discursos longos, principalmente do John Galt, podem quebrar o ritmo da narrativa e parecer mais um tratado filosófico enfiado no meio da ficção. Sem falar no tamanho do livro, mais de 1000 páginas. Exige bastante do leitor. É, realmente. E como foi a recepção do livro na época? A gente já falou da divisão de opiniões entre a crítica e o público. Sim. Mas qual foi o impacto real? No começo, teve crítica pra todo lado. Mas o livro conquistou um público fiel e vendeu horrores, principalmente nos Estados Unidos. A influência dele no libertarianismo e entre quem defende o livre mercado é inegável. Figuras como Alan Greenspan reconhecem a influência da Rand no pensamento deles. E teve até um boom de vendas durante a crise de 2008, com a galera vendo paralelos entre o livro e a realidade. Interessante. Mas as críticas às visões da Rand sobre altruísmo e moralidade continuam, né? Tem gente que acusa ela de promover o egoísmo e a insensibilidade social. Sim. E o livro também deixou sua marca na cultura pop, com adaptações para o cinema, referências em músicas e até no discurso político. Verdade. A obra continua gerando debate até hoje. A crítica dela ao altruísmo como obrigação e a defesa do interesse próprio como virtude são pontos que dividem opiniões. Sim. E a ideia de um mundo onde os produtores se isolam para criar uma sociedade ideal levanta questões sobre como aplicar e quais as consequências dessa visão, né? Com certeza. Uma crítica interessante da resenha de As Virtudes Liberais é que o livro pode ser mal interpretado, levando à conclusão de que quem está nas classes mais baixas só está lá porque não tem mérito. A própria Rand provavelmente discordaria disso, considerando a complexidade das condições sociais e as escolhas de cada um, né? Essa é uma nuance importante. A meritocracia que a Rand defendia não é só talento e esforço, mas também produzir algo de valor para a sociedade. A resenha cita o Thomas Sowell para diferenciar a produtividade de mérito, mostrando que produzir mais não significa ser melhor que os outros. E o próprio livro, em alguns momentos, mostra essa complexidade como no discurso sobre o dinheiro e na defesa do expresso integrity. É verdade. E a busca da Rand por uma ética racional. Sim. Parece levar ela a criar personagens que, como a resenha apontou, não têm a complexidade das emoções humanas, as dúvidas, as contradições. Fica a pergunta. Será que dá para viver as virtudes liberais que a Rand pregava em meio ao sentimento que a gente tem? Essa é uma questão filosófica profunda. Dar tanta ênfase à razão como guia para tudo, como no objetivismo, pode levar a uma visão idealizada dos personagens, ignorando as ambiguidades e as inconsistências da vida real. E a ligação com Nietzsche e a ideia da moral dos fracos Sim. parece estar presente na forma como Hank Rearden lida com a culpa que a família impõe a ele. Verdade. A influência do Nietzsche aparece nessa inversão de valores, onde a força e produtividade viram motivo de culpa. A libertação do Rearden pelo Danconia representa uma rejeição dessa moral dos fracos, uma afirmação de que o sucesso é uma virtude. Faz sentido. E o ateísmo da Rand e a relação com a filosofia dela também é um ponto intrigante, como o pessoal dos sócios levantou, a visão dela sobre provar que algo não existe. E os perigos de uma ética baseada só na fé. Sim. São bem marcantes. A Rand era ateia convicta, via a razão como única fonte de conhecimento. A argumentação dela de que não dá para provar que algo não existe e a crítica dela aos sistemas éticos baseados em crenças são centrais no objetivismo. Ela acreditava que uma moralidade sólida devia se basear na natureza do homem e nas necessidades de sobrevivência com o ser racional. E nos Sócios, o Denis Evier fez uma analogia legal sobre a República do Platão, dizendo que é mais sobre a alma do que um projeto político para um Estado socialista. Interessante. Corrigindo umas interpretações comuns, né? É sempre bom analisar obras complexas por vários ângulos. E eles também falaram da diferença entre a visão grega de um cosmos eterno e a ideia de criação do nada. Essa contextualização histórica e filosófica ajuda a gente a entender as influências e os debates em torno das ideias da Rand. A comparação com Platão lembra que obras filosóficas têm várias camadas de significado e que a interpretação muda com o tempo. Verdade. E falar das diferentes visões sobre o universo ajuda a gente a colocar a visão de mundo da Rand num panorama filosófico mais amplo. E para finalizar, a gente não pode esquecer do contexto histórico do livro, né? Publicado durante a Guerra Fria, como resposta direta ao crescimento do coletivismo e das políticas intervencionistas. Exatamente. A revolta de Atlas surgiu num momento de muita disputa ideológica, defendendo com unhas e dentes o individualismo e o capitalismo laissez-faire contra as ideias coletivistas que estavam ganhando força. Entender esse contexto é fundamental para entender a urgência e a força da mensagem da Rand. É isso aí. Para resumir tudo o que a gente viu nessa imersão, A Revolta de Atlas é uma obra poderosa, mesmo sendo gigante e gerando muita discussão. Ela explora a importância da conquista individual, os perigos do coletivismo e defende o capitalismo sem intervenção do Estado. A Rand mostra um mundo onde os motores da sociedade, os pensadores, os que produzem decidem parar, fazendo todo mundo repensar a importância deles. Um detalhe que me chamou a atenção foi a origem argentina do Francisco Danconia, mostrando um passado econômico bem diferente do que a gente conhece hoje. Para terminar, fica a reflexão.
no mundo que parece não dar valor ao esforço individual e recompensa quem não produz. Quais as consequências disso no futuro? O que a gente pode aprender com a visão radical da Rand, mesmo sem concordar com tudo? Se essas ideias teixeram sua curiosidade, vale a pena ler o livro ou se aprofundar no objetivismo. Valeu, pessoal!